Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma webconferência do nosso curso online de catalogação. Eu sou o professor Fabrício e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns conceitos iniciais que são necessários para o entendimento e para a utilização do formato MARC 21 para dados bibliográficos. Primeiramente, por que precisamos de um formato para armazenar e para trocar nossos dados bibliográficos? Aqueles dados que nós fazemos durante o processo de catalogação. Bom, primeiramente, precisamos de um formato para quê? Para tornar esses dados catalográficos ou dados bibliográficos processáveis pelos softwares que utilizamos em nossas bibliotecas e nossas instituições. Processáveis no sentido de compreensíveis ou legíveis por esses softwares. Não adianta colocarmos em qualquer lugar o título do documento ou a data de publicação. É necessário que esse título e essa data de publicação possam ser processados pelo software que estamos utilizando. Então, precisamos de um formato para que o software consiga identificar esses dados e fazer o processamento desses dados. O segundo motivo pelo qual nós precisamos de um formato para a inclusão dos nossos dados resultantes da catalogação é a necessidade de intercambiar, ou a necessidade de trocar ou de compartilhar dados catalográficos com outras instituições. Não dá para você pensar em fazer catalogação cooperativa se você não estabeleceu ali entre as instituições participantes um acordo, seja ele um formato, ou seja ele qualquer outra condição aí para que os dados possam ser trocados de uma biblioteca para outra. Então o formato também cumpre essa função de possibilitar o intercâmbio, possibilitar a troca, o compartilhamento de dados entre as instituições. E é claro, para permitir que a gente faça tudo isso de forma padronizada. Não adianta nada a gente colocar o dado no software e o software conseguir processar. Não adianta nada a gente mandar o dado para outra instituição se tudo isso que a gente está fazendo não está sendo feito de forma padronizada. A gente sabe muito bem que a catalogação é uma atividade que requer padronização em vários aspectos, tanto no momento da elaboração da descrição bibliográfica, no momento da definição e da criação dos pontos de acesso, e também aqui no momento em que a gente fala sobre o intercâmbio de dados, no momento que a gente vai trabalhar com os formatos para troca de dados, para o compartilhamento de dados entre as instituições. Ok? Então, esses são aí alguns três principais motivos básicos pelos quais nós precisamos de formatos na catalogação. Bom, então vamos começar a se falar mais especificamente com aquele formato de trabalho que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, que é o formato MARC 21 para dados bibliográficos. Bom, primeiramente é importante destacar que esse formato MARC 21 que a gente tem hoje, na verdade, ele descende lá do primeiro formato MARC que foi criado lá na década de 60 nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido inicialmente pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos com o propósito de facilitar a impressão de fichas catalográficas e o envio dos dados catalográficos de uma instituição para outra. Então, como é que esse formato MARC foi pensado lá na década de 60? A Biblioteca do Congresso faria a catalogação dos documentos, colocaria nesse formato MARC, e esse registro no formato MARC seria armazenado numa fita magnética. Essa fita magnética seria enviada para as instituições que tivessem interesse em receber a catalogação pronta da Library of Congress, e essas instituições acessariam esse registro em fita magnética e a partir dele fariam a impressão das fichas catalográficas. Tá bom? Então esse foi o principal objetivo aí que norteou a criação do primeiro formato MARC lá na década de 1960. Finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70 foi quando ele foi criado e começou a caminhar e dar os primeiros passos. Bom, hoje ele é amplamente utilizado no Brasil, o formato MARC 21. Os principais softwares de biblioteca utilizados no Brasil utilizam o formato MARC 21, seja para importação, ou para exportação, ou para a entrada de dados pelo catalogador. Ok, e isso faz o quê? Faz com que seja um requisito para que o catalogador conheça o formato MARC 21. Tá bom? Muitos de vocês já sabem disso, já prestaram concursos, ou então passaram por um processo de seleção para trabalhar em uma instituição, e em muitos casos vocês precisam ter conhecimento do formato MARC 21 para poder trabalhar. Às vezes, inclusive, é até mais cobrado o conhecimento do MARC 21 do que do próprio ACR2 ou de qualquer outro código de catalogação. Bom,
Outro ponto importante do formato MARC21 para dados bibliográficos é que ele não está sozinho. Na verdade, nós falamos o formato MARC21 para dados bibliográficos, mas esquecemos que ele faz parte, o formato MARC21 para dados bibliográficos faz parte de uma família de formatos que foi desenvolvida e é mantida atualmente pela Biblioteca do Congresso. Essa família de formatos, ou conjunto de formatos MARC21, possui 5 formatos ao todo e cada um tem uma finalidade diferente no contexto da catalogação. Primeiramente, a gente tem aí o formato MARC21 para dados bibliográficos, que a gente, na maior parte das vezes, chama só de MARC21 ou MARC21 bibliográfico, que é, digamos, o mais utilizado dos 5. O segundo formato que temos nessa família é o formato MARC21 para dados de autoridade, que é o formato utilizado para a criação e para o intercâmbio de registros de autoridade. É o formato que a gente vai abordar na unidade 3 do nosso curso, quando formos falar sobre controle de autoridade e criação de registros de autoridade. Esse formato para dados de autoridade ele é um pouco usado, não é tão usado quanto o formato MARC21 bibliográfico, mas é mais utilizado que os outros 3 formatos restantes da família. O terceiro formato que a gente tem aí é o formato MARC21 para dados de itens ou dados de coleção. Depende muito da interpretação que as pessoas fazem do nome desse formato, né? E para que serve esse formato? Ele serve basicamente para registrar informações sobre os itens, sobre os exemplares. Então você faz o registro bibliográfico, descreve aquela publicação e você vai incluir no seu sistema informações sobre os exemplares específicos que a biblioteca tem daquela publicação. Então, nos registros dos itens você vai incluir qual o preço que foi pago por eles, quando foi adquirido, se foi doação, de onde veio, qual é o número de chamada, se tem alguma restrição de acesso àquele item. O formato para dados de itens, ele não é muito utilizado. E em alguns casos em que ele é utilizado, o catalogador nem fica sabendo que ele é utilizado. Porque o software implementa ele de uma forma que muitas vezes pode não parecer para o catalogador que ele esteja preenchendo uma planilha com o formato MARC21. Mas na verdade é o formato MARC21. Em outros casos, o software não utiliza o formato MARC21 para dados de item, mas ele tem um módulo específico para registrar aquelas informações de itens ou informações de exemplares, como algumas vezes é chamado dentro desses softwares que a gente tem aqui no Brasil. Tá bom? Então, é um formato que complementa os outros, mas às vezes é utilizado, às vezes não é utilizado. E nos casos em que ele não é utilizado, o próprio software tem um jeito de dar conta de armazenar esses dados que estariam dentro desse formato MARC21 para dados de itens. O quarto formato da família é o formato MARC21 para dados de classificação, que ele atua de forma parecida com o formato MARC21 para dados de autoridade. Só que ao invés de registrarmos nomes de pessoas, termos, nomes de entidades coletivas, nomes geográficos, etc., nós registramos no formato MARC21 para dados de classificação as informações sobre o sistema de classificação utilizado na biblioteca. Então você vai incluir lá, por exemplo, um registro de autoridade descrevendo aquela anotação de assunto específico e dizer também para que ela está servindo no contexto da sua biblioteca e incluir qualquer outra informação. No final das contas, com o uso do formato MARC21 para dados de classificação, a biblioteca vai ter dentro do sistema dela todo o sistema de classificação. Só que o que acontece? Esse formato não é muito utilizado. Eu, pelo menos, nunca encontrei uma instituição que utilizasse esse formato. Tá bom? Eu não sei o porquê ele não é utilizado, não sei se as pessoas desconhecem ele, os bibliotecários desconhecem, as empresas de softwares também desconhecem, talvez. Enfim, não sei porquê que ele não chega a ser difundido aí entre os bibliotecários. O quinto formato dessa família é o formato MARC21 para informação comunidade ou dados de comunidade, ou mesmo informação de comunidade. E esse formato serve principalmente para que a biblioteca possa incluir no catálogo dela informações que são úteis para a comunidade dela, mas que não necessariamente são dados bibliográficos ou dados de autoridade, de item ou de classificação. O que está incluído aí nessa informação comunitária? Informações sobre eventos locais, sobre serviços públicos que podem ser utilizados por aquela comunidade. Então, vai ocorrer uma determinada feira, uma determinada
conferência não é um exemplo bom, mas uma feira ou então uma reunião, uma exposição lá naquela comunidade que a biblioteca atende, a biblioteca pode fazer um registro descrevendo esse evento, essa feira, essa exposição que vai acontecer, para que os usuários consigam ter acesso à informação por meio do catálogo. O mesmo vale para serviços úteis, por exemplo, como tirar um documento ou ter acesso a um determinado serviço provido pelo governo. Então esse é o principal propósito aí do formato MARC 21 para a informação comunitária. Só que acontece com esse formato, ele também não é utilizado. Eu também nunca encontrei uma biblioteca que utilizasse esse formato para divulgar informações para a sua comunidade. O que a gente vai abordar hoje é o formato MARC 21 para dados bibliográficos. O formato MARC 21 para dados de autoridade, como eu já comentei com vocês, nós veremos na unidade 3 do nosso curso, junto com o conteúdo sobre o controle de autoridade. Por mais que nós vamos abordar agora o formato MARC 21 para dados bibliográficos, esse conteúdo aqui que eu vou apresentar para vocês, esses conceitos, eles servem para qualquer um dos 5 formatos da família MARC 21, ok? Não somente para o formato MARC 21 bibliográfico.